19 de março. Tema: 27. São José, esposo da Beatíssima Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Solenidade. Pontos a meditar. 1. As promessas do Antigo Testamento realizam-se em Jesus por meio de José. 2. Fidelidade do Santo Patriarca à missão recebida de Deus. 3. A nossa fidelidade. A Quaresma interrompe-se de certo modo para celebrar a solenidade de São José, esposo de Maria. Esta festa, que já existia em numerosos lugares, fixou-se nesta data durante o século XV e em 1621 estendeu-se a toda a Igreja Universal como dia de preceito. Em 1847, o Papa Pio IX nomeou São José padroeiro da Igreja Universal. A paternidade de São José não diz respeito somente a Jesus, junto de quem fez as vezes de pai, mas à própria Igreja, que continua na terra a missão salvadora de Cristo. Assim o reconheceu o Papa João XXIII, ao incluir o seu nome no cânon romano, para que todos os cristãos, no momento em que Cristo se faz presente no altar, venerem a memória daquele que gozou da presença física do Senhor na terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Esta casa mencionada na antífona de entrada da missa é a Sagrada Família de Nazaré, o tesouro de Deus na terra, que foi confiada a São José, o servo fiel e prudente, para que a levasse para diante ao longo de uma vida que foi de entrega alegre e sem medida. A casa do Senhor é também, por ampliação, a Igreja, que reconhece em São José o seu protetor e padroeiro. A primeira leitura evoca as antigas promessas em que se anunciava de geração em geração a chegada de um rei forte e justo, de um bom pastor que conduziria o rebanho para verdes pastos, de um redentor que nos salvaria. Nesta leitura de hoje, comunica-se a Davi, por meio do profeta Natã, que da sua descendência virá o Messias, cujo reinado não terá fim. Por José, Jesus é filho de Davi. Nele se cumpriram as promessas feitas a Abraão. Com a encarnação, as promessas e as figuras do Antigo Testamento tornam-se realidade. Lugares, pessoas, acontecimentos e ritos entrelaçam-se de acordo com ordens divinas bem precisas, transmitidas mediante o ministério dos anjos e recebidas por criaturas particularmente sensíveis à voz de Deus. Maria é a humilde serva do Senhor, preparada desde toda a eternidade para a missão de ser mãe de Deus. E José é aquele que tem por missão prover a inserção ordenada do Filho de Deus no mundo, pelo respeito às disposições divinas e às leis humanas. Toda a chamada vida privada ou oculta de Jesus foi confiada à guarda de José. O Evangelho da Missa tem um especial interesse em sublinhar que José pertencia à casa de Davi, depositária das promessas feitas aos patriarcas. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É o patriarca do Novo Testamento. José foi um homem simples que Deus cobriu de graças e dons
para que cumprisse uma missão singular e entranhável de acordo com os planos salvíficos. Viveu entre alegrias inefáveis, pois tinha junto dele Jesus e Maria, mas também entre incertezas e sofrimentos. Perplexidade ante o mistério realizado em Maria, que ele ainda não conhecia. Pobreza extrema em Belém. A profecia de Simeão sobre os sofrimentos do Salvador, a angustiosa fuga para o Egito, a vida quase sem recursos num país estranho, o regresso do Egito e os temores em face da subida ao trono de Arquelau. Sempre foi fidelíssimo à vontade de Deus, deixando de lado os planos e raciocínios meramente humanos. O centro da sua vida foram Jesus e Maria. Foi o cumprimento da missão que Deus lhe confiara. A entrega de São José aparece-nos urdida por um entrelaçado de amor fiel, de fé amorosa, de esperança confiante. A sua festa é, por isso, uma boa oportunidade para que todos renovemos a nossa entrega à vocação de cristãos que o Senhor concedeu a cada um. Quando se deseja sinceramente viver de fé, de amor e de esperança, a renovação da entrega não significa retomar uma coisa que estava em desuso. Quando há fé, amor e esperança, renovar-se significa conservar-se nas mãos de Deus, apesar dos erros pessoais, das quedas, das fraquezas. Renovar a entrega é renovar a fidelidade àquilo que o Senhor quer de nós, é amar com obras. Pedimos especialmente hoje ao Santo Patriarca que nos alcance o desejo eficaz de cumprir a vontade de Deus em tudo, numa entrega alegre, sem condições, que além disso sirva de luz para que muitos encontrem o caminho que conduz ao céu. (2) Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Estas palavras da antífona da comunhão da missa seriam ouvidas um dia por São José, depois de ter cumprido amorosa e alegremente a sua missão na terra. São palavras cheias de alegria que o Senhor também nos dirá se formos fiéis à nossa vocação, ainda que nos tenha sido necessário recomeçar muitas vezes com humildade e simplicidade de coração. Em outro momento da missa do dia, repete-se a palavra fidelidade aplicada a São José. Deus Todo-Poderoso, que confiastes os primeiros mistérios da salvação dos homens à fiel custódia de São José. Rezamos na oração coleta. É como se o Senhor quisesse recordar-nos hoje a fidelidade aos nossos compromissos para com Ele e para com os outros, a fidelidade à vocação recebida de Deus, a chamada que cada cristão recebeu, aos seus afazeres no mundo, conforme o querer de Deus. A nossa vida não tem outro sentido se não sermos fiéis ao Senhor, em qualquer idade ou circunstância em que nos encontremos. Disso dependem, sabemo-lo bem, a nossa felicidade nesta vida e, em boa parte, a felicidade dos que estão ao nosso lado. São José passou por situações bastante díspares e nem todas foram humanamente gratas, mas o Santo Patriarca foi firme como a rocha e sempre contou com a ajuda de Deus. Nada desviou José do caminho que lhe tinha sido traçado. Foi o homem que Deus, num gesto de absoluta confiança, colocou à frente da sua família aqui na terra. Que outra coisa foi a sua vida, senão uma total dedicação ao serviço para que tinha sido chamado? Esposo da Virgem Maria, pai de Jesus segundo a lei, consumiu a sua vida com a atenção posta neles, entregando-se por inteiro ao cumprimento da sua missão. E como um homem que se entregou, é um homem que já não se pertence. José deixou de se preocupar consigo próprio a partir do momento em que, ilustrado pelo anjo naquele primeiro sonho, aceitou plenamente o desígnio de Deus sobre ele. O Senhor confiou-lhe a sua família e José não decepcionou. Deus apoiou-se nele e ele manteve-se firme em toda espécie de circunstâncias. Deus,
para muitas coisas grandes, apoia-se em nós. Iremos decepcioná-lo? Dizemos hoje ao Senhor que queremos ser fiéis, devotados aos nossos afazeres divinos e humanos na terra, como foi São José, sabendo que disso depende o sentido de toda a nossa vida. Examinemos devagar em que coisas poderíamos ser mais fiéis à nossa missão na terra. Compromissos com Deus, com os que estão sob os nossos cuidados, na ação apostólica, na tarefa profissional. Três. Concedei-nos, Senhor, que possamos servir-vos com um coração puro, como São José, que se entregou para servir o vosso Filho. Ao longo dos 7 domingos em que preparávamos a solenidade de hoje, meditávamos no princípio enunciado por São Tomás, que se aplica à vocação de São José e a de todos os que são chamados por Deus. Aqueles que Deus escolhe para um fim, prepara-os e dispõe-nos de tal modo que sejam idôneos para esse fim. A fidelidade de Deus mostra-se nas ajudas que nos concede continuamente em qualquer situação de idade, trabalho, saúde, etc., em que nos encontremos, para que cumpramos fielmente a nossa missão na terra. São José correspondeu delicada e prontamente às inumeráveis graças que recebeu da parte de Deus. Devemos considerar com frequência que o Senhor jamais nos haverá de falhar. Em contrapartida, espera sempre que saibamos corresponder com toda firmeza, na juventude, na maturidade, na velhice. Quando parece que tudo nos ajuda a ser leais e quando ficamos com a impressão de que tudo nos convida a romper com os compromissos contraídos. O fato de não sentirmos a assistência de Deus numa ou noutra ocasião ou por longos períodos, de não nos sentirmos inclinados a dedicar a Deus o melhor tempo do nosso dia, pode dever-se, talvez, a que a alma está voltada para si mesma e para tudo o que acontece à sua volta. Nesses momentos, a fidelidade a Deus é fidelidade ao recolhimento interior, ao esforço por sair desse estado, à vida de oração, a essa oração em que a alma fica só, despida diante de Deus e pede-lhe ou simplesmente o fita. Deus espera de todos nós uma atitude desperta, amorosa, cheia de iniciativas. O coração do Santo Patriarca esteve sempre inundado de alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Temos de conseguir que fazer divino na terra, o nosso caminhar para Deus, seja sempre novo, como novo e original é sempre o amor. Porque, como diz o poeta, ninguém foi ontem, nem vai hoje, nem irá amanhã, para Deus, por este mesmo caminho pelo qual eu vou. Para cada homem o sol guarda um novo raio de luz, e Deus um caminho virgem, sempre eternamente novo. Pedimos hoje a São José essa juventude interior que nunca falta quando há uma entrega verdadeira aos firmes compromissos que um dia se assumiram, e uma renovação ardente desses compromissos contra vento e maré, numa fidelidade que é felicidade. Pedimos também ao Santo Patriarca por todos aqueles que esperam de nós essa permanente alegria interior, consequência necessária da entrega a Deus, e que os há de arrastar até Jesus, a quem sempre encontrarão muito perto de Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.